Bom dia, meu nome é Nicolas Mariano e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o regime militar no Brasil. Então vamos lá. Bom, começando aqui com o governo de Médici. O Médici ele nasceu lá no Rio Grande do Sul em 1905 e foi apoiador do movimento político de 1930 e combateu o movimento constitucionalista paulista de 1932. E em 1960 ele apoiou o golpe militar, né? Lá com o general Costa Silva. E o regime militar começa no governo do general Costa Silva, né? E que a Keis falou. E agora a ditadura chega ao auge no governo do Médici, porque no seu governo o combate ao regime militar foi grande. Então, assim, muita gente ficou revoltada com as normas que o Emílio Médici colocou no Brasil. Então aí houve uma forte revolta da população e em contrarresposta o governo foi lá e deu uma grande resposta violenta contra a população, porque o Médici para ele era só não falar mal dele que estava tudo certo. Se falar mal do governo, você ia sofrer as consequências. Então ele utilizou a censura dos meios de comunicação, ele usou tortura, ele usou muitas coisas além disso, né? Tem muitos outros exemplos, mas assim, no combate do regime houveram alguns grupos que, tipo, queriam combater o governo do Médici, então tinha a ANL, o VPR, que o Médici mandou matar todos os líderes desses grupos, todos foram mortos. E, bom, o governo do Médici foi um governo de forte repressão, de muita violência. Bom, aqui no Milagre Econômico a gente tem, então, o milagre econômico. Economicamente, o regime militar caracterizou-se como uma retomada de investimentos nos capitais estrangeiros no Brasil. Então, o aumento da exportação também foi relativamente maior. Então, o Brasil começou a crescer economicamente nesse período. E aí houveram melhores condições para a população, a questão social melhorou, questão de emprego, industrialização no Brasil. Então o Brasil só evoluiu no milagre econômico, só contribuiu para o bem. Enfim, o milagre econômico ocorreu no governo do Médici, né? E foi de 1969 a 1971. Foi um tempo muito bom de crescimento para o Brasil. Bom, aqui no governo de Geisel, o Ernesto Geisel nasceu no Rio Grande do Sul em 1907. Assim como o seu antecessor, o Médici, ele também participou do movimento político de 1930, combateu o movimento paulista de 1932 também, participou do movimento do golpe militar e em março de 1974 ele se torna o presidente da República. Então, o Diesel ele pertencia a uma linha mais liberal, então tipo ele acreditava num liberalismo no país, então ele queria introduzir uma democracia liberal, de forma lenta, gradual e segura, que era o que os militares falavam, né? Então o Diesel queria uma liberdade, um liberalismo maior no Brasil. Que aí veio o general Figueiredo, que sucedeu o Geisel. Então, João Batista Figueiredo nasceu no Rio de Janeiro, em 1918. Participou do golpe militar de 64 também. E sucedeu o Geisel, né, como eu tinha dito. E seu governo foi o último do regime militar. Ele deu continuidade na ideia do Geisel de tornar o Brasil uma democracia liberal, né? Que de forma lenta, gradual e segura e ele deu é, o fim ao bipartidarismo, então, tipo, ele deu a abertura para uma criação de novos partidos políticos que antes não era possível, tipo, o PT. PT é um partido da esquerda que antes nos outros presidentes do Brasil não era nem um pouco permitido ser da esquerda, falar que é da esquerda e tal. Então, também ele assinou uma lei, né,
da anistia que foi tipo, ele permitiu que brasileiros tivessem mais liberdade. Então ele cancelou esse negócio de exílio, de tortura, de pena de morte, de todas as coisas que tinha aí. E então ele deu um liberalismo maior no Brasil, consequentemente dando fim ao regime militar. Aqui a gente tem as obras faraônicas, né? Então, as obras faraônicas seriam o investimento que o regime militar trouxe para o Brasil. Então, foram investimentos mais ou menos para a população em geral, assim, em construções públicas. Então, a ponte em Rio-Niterói, a usina nuclear de Angra 1, então, a usina de Itaipu, tem um monte de coisa, né? Foi milhões investidos que melhorou a infraestrutura do Brasil, melhorou, gerou emprego, é, enfim, deu ligação entre estados, essas estradas que foram feitas. Então, as obras faraônicas foram muito importantes também no regime militar. E aqui a gente tem minhas referências biográficas, eu agradeço pela atenção e é isso.